Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Narras e esse é o canal Vem de Química, bebê! Nas últimas aulas a gente falou um pouquinho sobre a teoria de Arrhenius para o que é um ácido e uma base. Arrhenius explica o que é o ácido e o que é uma base baseado no comportamento dessas substâncias na presença de água, certo? Só que na prática do dia a dia fica muito complicado a gente visualizar a liberação de íons H+, ou de íons OH- para reconhecer se um material é ácido ou básico. É por esse motivo que a gente tem outros artifícios para identificar quando o material é alcalino ou quando o material é ácido. É isso que a gente vai ver nessa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre pH e pOH dos meios, uma breve explicação sobre esse assunto, tá certo? Mas vamos focar bastante nessa aula em indicadores ácido-base. Vocês estão preparados? Então bora lá? Roda a vinheta! Vamos lá então, pessoal. Para a gente utilizar pH e pOH para medir o nível de acidez ou de alcalinidade de uma solução é muito simples. Nesse momento, a gente não vai aprender como calcula o pH e o pOH, porque isso é um assunto que a gente fala melhor quando a gente chega em equilíbrio iônico. A ideia aqui é só que você saiba que existe uma escala de pH e de pOH e que com essa escala a gente consegue determinar se um determinado material ele é ácido ou ele é básico, se é um ácido bem intenso, se é um ácido mais fraco, se é uma base bem intensa ou não, tudo bem? Então, para começar, a escala de pH, ela vai de 0 a 14. Então, vamos pegar aqui e vamos montar aqui uma escalinha de pH. Então, fazer um tracinho aqui, tudo bem? O nosso pH, a temperatura que a gente vive e tal, ele não passa de 14, tá? Então, o máximo que a gente vai ter aqui é um pH valendo 14. Então, o limite nosso aqui é 14, enquanto o mínimo é 0. Óbvio que o valor que está aqui no meio é 7, beleza? Quando a gente tem um pH abaixo de 7, então vamos pintar aqui a escala de 0 a 7. Quando a gente tem um pH abaixo de 7, pH, a gente tem a indicação de um meio ácido. Mesmo que por enquanto você não saiba como calcula o pH, que na verdade ele está relacionado com a concentração de H+ que tem naquele meio, saibam que se o valor do pH dá abaixo de 7, a gente tem uma solução ácida, ou um material ácido. A partir do momento que a gente tem um material cujo pH é maior do que 7, a gente tem uma solução básica, ou uma solução que a gente pode chamar de alcalino, ou um material alcalino, tudo bem? Então, um material ácido e um material básico, ele pode ser analisado pelo próprio valor do seu pH. Se o pH dá exatamente 7, que é o meio dessa escala, a gente tem um pH de um material que está neutro. Tá? Então, independente da forma de calcular, nessa aula é só que você reconheça que existe uma medida chamada pH que vai definir para a gente se o meio está ácido, básico ou neutro. Tá? Toda substância, todo material tem um pH, também tem o seu pOH, que é uma medida dos íons OH que tem ali, certo? Então, todo material tem um pH e tem um pOH. A somatória do pH de um material com o seu próprio pOH tem que sempre dar igual a 14, que é o limite, é o máximo, não é? Então, se você quiser, você também pode estabelecer uma escala de pOH. Eu prefiro trabalhar sempre com a escala de pH mais simples. Mas se o exercício te der a escala de pOH ou te der informações sobre o pOH, não tem problema. Ou você transforma para pH ou você usa a escala mesmo de pOH. Lembrando que ela também vai de 0 a 14. Todo material tem um pH e tem um pOH. Porém, a escala de pOH é invertida. E isso faz uma lógica se a gente for analisar daqui a pouquinho as situações. Por quê? Se o pOH de um material, estiver entre 0 e 7, é porque esse material é um material alcalino, um material básico. Se o pOH de um material estiver entre 7 e 14, esse material, sem sombra de dúvidas, é um material ácido.
Eu sei que pOH não é muito comum da gente falar nos exercícios, a não ser que seja um exercício de equilíbrio. Normalmente a gente trabalha com a escala de pH, mas saibam que existe a escala de pOH, que é uma escala que vai indicar a concentração de íons OH- que tem naquele material. Beleza? Então imagina o seguinte, a gente tem um material, vamos pegar um exemplo aqui. Não importa que material que é esse, eu vou chamar de material X. Beleza? O material X, vamos supor que ele tenha um pH igual a 8, numa certa temperatura, 25 graus Celsius, enfim. O pH desse material é 8. Se o pH desse material é 8, a gente chega à conclusão que o seu pOH vale 6. Justamente porque a somatória de pH com pOH tem que dar 14. Então, se o pH do material valia 8, tenham certeza que o seu pOH vale 6. Tranquilo? Se o seu pOH vale 6 e seu pH vale 8, olha para a escala para ver se isso se reflete no que a gente estava analisando. Olha lá, o pH dá 8, um pH valendo 8, então vamos olhar para a escala de pH agora. Deixa eu circular aqui a escala de pH. Então, se eu pegar a escala de pH, que informação que eu consigo perceber aqui? Que se deu 8 é porque está entre 7 e 14. Esse material só pode ser um material básico. Se você quiser usar a escala de pOH para confirmar isso, você confirma. Porque vejam bem, se o pOH deu 6, na escala de pOH que está aqui, de 0 a 7 é básico. Então confirma que o material é básico, não é? Então uma escala, ela serve para complementar a outra. Você não precisa usar as duas, você só pode usar as duas se você quiser confirmar, tá? Mas uma escala basta para você saber se o seu material é ácido ou se o seu material é básico, seja a escala de pH ou a escala de pOH, tá bem? Existe um aparelho que é utilizado para medir o pH de um material, tá certo? Esse aparelho se chama pHmetro. Não sei se vocês já tiveram contato com algum pHmetro. Igual existe um termômetro que serve para medir temperatura de um corpo, um barômetro que serve para medir a pressão de um determinado material. Aqui a gente tem também o pHmetro. O pHmetro nada mais é do que um aparelho que serve para medir pH. Se vocês nunca tiveram contato com o pHmetro, eu vou mostrar para vocês aqui na próxima tela um exemplo de um pHmetro. Bora lá? Então aqui a gente tem um exemplo de um pHmetro. Deixa eu escrever aqui pHmetro. Portanto, é um aparelho que serve para medir pH. Ele tem mais ou menos esse formato aí, estão vendo? Nada mais é do que um eletrodozinho. Deixa eu dar uma ampliada para vocês, ó. Você tem um eletrodo, na verdade é um conjunto, é um dispositivo que apresenta dois eletrodos, tá? Um dos eletrodos tem a finalidade de detectar o íon H+, os íons H+, naquele material. O outro eletrodo é só utilizado como uma referência. Tá? Então, primeiro você padroniza, né? Você calibra o eletrodo com soluções padrões e tal. E a hora que você vai usar, você pega esses eletrodozinhos e mergulha naquele material que você quer descobrir o pH. Ele está associado, tá vendo? Com um visorzinho, um leitorzinho ali, que mostra o valor do pH. Nesse caso está dando 10,01. Então, o que acontece? Enquanto um sensor ele detecta mudanças na voltagem com base na atividade do íon H+, que está lá dentro, dos íons H+, o outro ele fornece uma voltagem constante, só para comparação. E aí a diferença de tensão entre essas duas que eu acabei de falar é convertida, tá certo, para uma escala de pH, que aparece ali no visor. Então, nesse caso aqui, se no visor está aparecendo um pH 10,01, que conclusão que a gente chega? Que esse material que está dentro aqui do recipiente é um material alcalino, ou que a gente pode falar um material básico. Afinal, o seu pH deu superior a 7. Concordam? Então aqui eu tenho um exemplo de um pHmetro. Existem vários modelos de pHmetro. Aqui é um deles, tá? Um pHmetro que serve, portanto, para medir o pH de uma determinada solução, de determinado material. Tá bem? Se você não tiver um pHmetro para medir o pH, uma outra forma que a gente tem é utilizar indicadores ácido-base. Provavelmente vocês já ouviram falar de indicadores ácido-base, não é mesmo? Então vamos lembrar o que é o indicador ácido-base, os principais indicadores e como que utiliza indicador para identificar se um material é ácido ou se um material é alcalino.
básico. Então vamos trocar de tela aqui. Então imagina que temos aqui indicadores, vamos anotar aqui, indicadores, ácido, base. O que são indicadores ácido-base? O próprio nome já diz, indicadores ácido-base são substâncias, são materiais que quando você coloca em contato com o ácido, adquire uma coloração. E quando você coloca em contato com uma base, adquire uma coloração diferente. Então, com as diferentes colorações que aquele indicador ele adquire à medida que você coloca em contato com o ácido ou com uma base, você consegue identificar então se aquele ácido, se aquele material é ácido ou se aquele material é básico. Bem, existem muitos indicadores que são sintéticos, alguns indicadores que são naturais, que a gente pode fazer inclusive em casa, tá? Mas tem dois indicadores que, sem sombra de dúvida, são os indicadores que mais aparecem nas atividades, nos exercícios que vocês precisam conhecer a cor que cada indicador estabelece quando colocado em contato com o ácido ou quando colocado em contato com uma base. Então, vou dar exemplos aqui de dois indicadores que são bem importantes para a gente. Bem? Então, vamos lá, vamos anotar aqui. Imagina que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho, então, alguns indicadores. Beleza? Ácido-base. O que são indicadores? São materiais, quando você coloca em contato com um ácido, adquire uma certa coloração. Quando coloca em contato com uma base, adquire uma outra coloração. Os indicadores que são mais relevantes que vocês precisam conhecer são a fenolftaleína, muito utilizada em laboratório, né? Quem já foi para o laboratório usar fenolftaleína, com certeza lembra desse indicador. E o papel de tornassol. O papel de tornassol também é muito usado em laboratórios e é importante a gente reconhecer a diferença da fenolftaleína e do papel de tornassol, tá bem? Então, bora lá. A fenolftaleína nada mais é do que um indicador, ele é líquido. Quando você joga a fenolftaleína em um ácido, esse ácido ele adquire essa característica aqui, ele fica incolor. Então a fenolftaleína, quando você goteja num ácido, a solução ou seu material fica incolor. Mas quando você goteja a fenolftaleína numa base, olha o que acontece, ela fica com uma coloração meio rosada. Então, quando você pinga a fenolftaleína em um ácido, fica incolor. Quando você pinga numa base, fica rosa. Então, você consegue distinguir dois materiais, se são ácidos ou básicos, simplesmente ao gotejar fenolftaleína neles, tá bem? O papel de tornassol é um papelzinho que você mergulha num ácido ou numa base e dependendo da cor que o papel sai, a hora que você tira desse material, você consegue identificar se o material é ácido ou básico. Existem duas cores de papel de tornassol, o papel de tornassol azul ou vermelho, mas independente do que você usar, o que acontece? Se você pegar um papel de tornassol e mergulhar num ácido, tenham certeza que esse papel de tornassol ele vai sair com a coloração vermelha. Tudo bem? Então vamos anotar aqui, ó. Quando você mergulha o papel de tornassol num ácido, ele adquire a coloração vermelha. Mas quando você mergulha o papel de tornassol numa base, ele adquire a coloração azul. Tudo bem? Então, aqui a gente tem dois exemplos de indicadores que aparecem muito mesmo em exercícios que vocês precisam saber as colorações. Lembrando que a fenolftaleína, ela fica incolor e meio ácido e fica rosa em meio básico. Enquanto o papel de tornassol, quando você mergulha num ácido, ele sai vermelho. Quando você mergulha numa base, ele sai azul, tá bem? Mas existem vários outros indicadores, muitos outros. Se vocês, por exemplo, já trabalharam assim com a limpeza de uma piscina e coloca aquele papelzinho que mergulha na piscina e tira da piscina saindo com várias colorações, aquilo ali é um indicador também, chama indicador universal. O indicador universal, ele consegue até te mostrar se o pH está próximo de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, até de 14. Então, existem outros indicadores. Eu vou mostrar na próxima tela alguns outros indicadores e como que você seleciona
o melhor indicador ou um conjunto de indicadores para descobrir a faixa de pH que aquele seu material pode ter, tá certo? Então vamos para outra tela aí, pessoal. Então vejam aqui. Eu estou colocando para vocês um quadro com alguns outros indicadores. Tem a fenolftaleína aí no meio também, mas tem o tal do violeto de metila, o azul de bromofenol, alaranjado de metila, enfim. A gente tem vários indicadores aí. Dá uma olhadinha nas informações que a gente tem desses indicadores. Primeiro, eu tenho a cor em pH abaixo da viragem, a cor no pH acima da viragem e um intervalo aproximado de pH de mudança de cor. O que significa isso aí? Por exemplo, vamos pegar aqui um indicador, alaranjado de metila. Então, vou destacar o alaranjado de metila. O que significa? O alaranjado de metila, ele fica vermelho quando ele está um pH abaixo de 3,1. E ele fica amarelo quando está num pH acima de 4,4. Entre 3,1 e 4,4, a coloração vai mudando de vermelho para amarelo. Então, nada mais é do que um indicador que abaixo de 3,1 está vermelho e acima de 4,4 está amarelo. Por exemplo, o azul de bromotimol. Vamos pensar aqui. O azul de bromotimol, ele está amarelo abaixo do pH 6 e azul acima do pH 7,6. Entre 6 e 7,6 é aproximadamente o pH em que ele começa a variar a coloração de amarelo para azul. E a gente tem muitos outros indicadores. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que vocês tenham um material, então você tem aqui alguma coisa que eu não sei o que é. Eu não sei se é ácido, se é básico, não sei qual é o pH. Uma forma seria usar um pH-metro. Vamos supor que eu não tenha um pH-metro para medir o pH e descobrir se esse material é ácido ou básico. Então eu vou usar um indicador. Vou inventar um exemplo aqui. Vamos supor que eu utilize aqui o indicador vermelho. O indicador vermelho de fenol. Vamos olhar para a nossa tabelinha aí. O indicador vermelho de fenol está aqui. Beleza? Destacado. Vermelho de fenol. Vamos supor que ao colocar vermelho de fenol nesse material que eu quero descobrir, o material ficou vermelho. Tudo bem? Então, ao pingar vermelho de fenol nesse meu material, ele ficou vermelho. Que conclusão que a gente já chega? Se o vermelho de fenol ele é amarelo abaixo de 6,6 e vermelho acima de 8, a conclusão que a gente chega é que com certeza esse material aqui ele está com pH acima de 8. Concordam? Porque se ele ficou vermelho, é porque com certeza o seu pH está entre 8 e 14. Mas vocês concordam comigo que falar que o pH está entre 8 e 14 já dá para saber que ele é básico? Mas concordam que está muito abrangente isso? De 8 a 14 é muito grande essa escala. Eu sei que é básico, mas se for perto de 14 é muito mais básico do que se for perto de 8. Então vamos supor que ele associa um outro indicador aí. Vamos supor que ele pegue, por exemplo, a timolftaleína. Então ele vai pegar aqui, ó, a timolftaleína que está aqui e vai jogar lá dentro também. Então ele vai usar um outro indicador. Ele vai usar a timolftaleína. Timolftaleína. Beleza? Vamos supor que ao usar a timolftaleína, a coloração vai para incolor agora. Então esse material, ele fica incolor. Beleza? Que conclusão que a gente chega se ele ficou incolor? A gente chega que esse material ele está com pH abaixo de 9,4, concorda? Porque a timolftaleína ela é incolor abaixo de 9,4 e ela é azul acima de 10,6. Então, olha que conclusão interessante que eu chego, que esse material ele tem um pH, aqui está o 0 e o 14, abaixo de 9,4. Beleza? Afinal, ele ficou incolor abaixo de 9,4. Ok? Conclusão que a gente chega, se com vermelho de fenol a gente descobriu que o pH era maior do que 8 e com a timolftaleína eu descobri que ele é abaixo de 9,4, a gente pode fazer então uma junção desses dois indicadores numa escala só e a gente consegue perceber o quê?
que a faixa comum que a gente tem aqui é entre 8 e 9,4, pintadinho, não é? Então a conclusão que eu chego é que o pH desse material ele está entre 8 e 9,4, já melhorou. Concordam? Porque inicialmente eu sabia que ele estava acima de 8, até 14, agora eu sei que ele está até 9,4. Então esse material aí com certeza é um material básico, alcalino, o pH é maior do que 8, fica menor, e menor do que 9,4. Beleza? Então, pessoal, nessa aula falamos brevemente sobre pH e pOH. Vamos ter um momento propício a isso quando a gente estudar equilíbrio iônico e focamos mais no estudo dos indicadores ácido-base. É importante que vocês percebam que indicadores ácido-base servem para indicar quando o material é ácido ou quando ele é básico, tá certo? E a associação desses indicadores faz com que você chegue mais próximo ainda do pH daquele material. Então, selecionar os melhores indicadores para um determinado material é importantíssimo e é isso que a gente viu nessa aula, tá bem? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre formação de sais. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra mim, curte o canal, se inscreva e compartilhe com os amigos. Até a próxima!